Olá, amigos, vamos a mais uma aula de Física 5. Eu sou o professor Douglas e hoje nós vamos falar de espelhos esféricos. Bom, o que são os espelhos esféricos? São superfícies esféricas refletoras, altamente refletoras, com alto poder de reflexão, em forma de uma calota esférica. Bom, o que é uma calota esférica? Pensa comigo que isso aqui é uma esfera, ok? E que nós vamos dar um corte nessa esfera. Bom, por exemplo, como se nós passássemos um plano por essa esfera, ok? Dando um corte nela. O que vai sobrar desse corte? Uma pequena calota, ok? Reparem que essa calota ela tem uma parte externa, tá? E uma parte interna. Quando a superfície refletora é a parte interna, parte que não reflete, parte que reflete, ok? Nós chamamos esse espelho de espelho côncavo. Então, nesse caso, o espelho aqui é um espelho côncavo, porque ele reflete na parte interna, tá ok? Do espelho, da calota, ok? Já quando ela reflete na parte externa, ou seja, parte que não reflete, parte que reflete, nós chamamos esse espelho de espelho convexo, ok? Reparem também que para que um espelho, ele tem lá alguns elementos importantes, Esses elementos importantes são os seguintes. Bom, vamos supor que eu tenha a esfera, essa reta que passa bem aqui no centro da esfera. Nós damos um nome especial na esfera, ela se chama diâmetro, Só que aqui, nos elementos dos espelhos, essa reta, ela tem um nome especial, se chama eixo principal, ok? Então, esse é o eixo principal do meu espelho, tá bom? Existe um ponto de interseção entre essa reta e o espelho. Esse ponto de interseção, nós damos um nome especial, chamamos de vértice. Então, V é o que nós chamamos de vértice do nosso espelho, ok? Existe o ponto onde é o possível centro da esfera. Esse ponto onde é o centro da minha esfera, pessoal, se chama centro de curvatura. Então, C é o que nós chamamos de centro, só que nesse caso só entra a palavra curvatura, mas é como se fosse o centro da esfera. E existe o ponto médio entre o vértice e o centro. Pessoal, ponto médio, ok? Ou seja, divide a distância do centro ao vértice ao meio. Esse ponto tem um nome especial, ele se chama foco. Então, nós temos aqui 3 pontos importantes. O vértice, que é o ponto de interseção entre o espelho e o eixo principal. Nós temos o centro de curvatura, que é o centro da esfera, ok? O centro da esfera, tá? Então aqui está o centro de curvatura. E nós temos o foco, que é o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, ok? Em relação à distância, fica bem fácil da gente entender, porque a distância que vai do centro a qualquer ponto da esfera, nós chamamos de raio, ok? Então, a essa distância do vértice até o centro, nós também chamamos de raio, ok? Só que, nesse caso, essa distância ela tem um nome especial, ela se chama R de raio de curvatura. Então, raio de curvatura. Continua sendo o raio, tá? Da esfera, só que a gente coloca o nome curvatura, então raio de curvatura. E nós temos a distância que vai do vértice ao foco e do foco até o centro. Nós sabemos que essa distância ela é igual, porque o foco, como é o ponto médio entre o vértice e o centro, tá? Então, a essa distânciazinha aqui, ó, nós damos um nome especial também, se chama F pequeno, Fzinho, tá? Esse F pequeno aqui, ó, que nos dois espelhos é a mesma coisa, tá? Também tem um nome especial, se chama distância focal. Então, na verdade, o F é o que nós chamamos de distância focal. Não confunda a F grande, que é o ponto foco, e o F pequeno é a distância focal, tá? Outra coisa que é fácil a gente entender é que
a matemática já ensina, né, é que o foco, ou melhor, a distância focal é a metade do raio de curvatura e que o raio de curvatura, logicamente, é o dobro da distância focal. Outra coisinha muito importante em espelhos, tá? Na verdade, espelho esférico tem muita regra, mas é fácil de você entender. Os elementos num espelho côncavo, eles estão sempre para a parte refletora. A gente chama a parte refletora de parte real, ok? Então, todos os elementos do espelho esférico côncavo estão voltados para a parte refletora, estão voltados para a parte real. Já no espelho convexo, todos os elementos estão voltados para a parte que não reflete. A gente diz que os elementos estão voltados para a parte virtual, ok? Então, que fique fácil para você. Vértice, foco, centro de curvatura. Ok? O foco é o ponto médio entre o vértice e o centro. A distância do vértice até o centro se chama raio de curvatura. E a distância focal é a distância que vai do vértice até o foco ou do foco até o centro. Sendo assim, a distância focal é a metade do raio. Ok, senhores? Então, amigos, vamos a mais um estudo de espelhos esféricos falando sobre os raios particulares. Ok? Os raios particulares, eles são raios em que, quando você joga eles no espelho, incide esses raios no espelho, esses raios eles têm um comportamento. Então, eu vou fazer o primeiro raio particular, que diz assim, ó, todo raio que entra paralelamente ao eixo principal passa pelo foco. Então, no espelho côncavo, o raio de luz ele tem que vir da parte refletora. Então, se esse raio ele entra paralelamente ao eixo principal, olha aqui, ó, ele incide paralelamente ao eixo principal, ele passa sobre o foco. Ah, então, Douglas, é isso aqui, ó. Certo, gente? Ah, e todo raio que entra pelo foco sai paralelamente ao eixo principal? Sim. Então, eu vou colocar aqui os elementos para que a gente não perca, né, esses elementos. Aqui é o vértice, aqui é o foco e aqui é o centro de curvatura, ok? Sempre lembrando que a distância do vértice ao foco é a mesma do foco até o centro de curvatura. Douglas, mas no espelho convexo isso acontece também? Isso acontece, mas com um pequeno cuidado. Imagina que o espelho convexo ele reflete não aqui, mas ele reflete aqui nessa parte. Então a luz ela tem que vir dessa parte aqui. Vou lançar até de outra forma. Ele entrou aqui, ó, paralelo ao eixo principal, ok? Como é que esse raio ele vai atravessar o espelho? Não, ele não atravessa o espelho. Douglas, mas como é que funciona isso? Na verdade, ele sai refletindo na direção do foco. Então, na verdade, existe aqui o prolongamento que passa pelo foco. Repare, o prolongamento passa pelo foco, mas o raio ele reflete na direção desse prolongamento, ok? E todo raio que entra na direção do foco sai paralelo. Então, nosso primeiro raio é bem simples. Reparem que eu estou construindo isso para vocês, ok? Então, novamente, todo raio que entra paralelo ao eixo principal passa pelo foco. No caso do espelho convexo, todo raio que entra paralelo, ele reflete na direção do foco. E todo raio que entra na direção do foco reflete paralelamente ao eixo, ok? O segundo raio é um raio bem simples, não tem mistério nenhum também. Esse é bem fácil. Tá? Ele diz assim, ó, que todo raio que entra pelo centro de curvatura volta pelo centro de curvatura. Então, se o raio de luz ele entra pelo centro de curvatura, olha aqui, ó, ele tem que voltar pelo centro de curvatura, né? Então, essa é a principal característica do segundo raio de luz. Então, aqui eu continuo tendo o vértice, o foco e o centro de curvatura. Ok, senhores? A mesma coisa vai acontecer no espelho convexo, só que no espelho convexo o raio não pode vir daqui, porque aqui a luz não reflete. A luz só reflete vinda da onde? Do lado de cá. Então, na verdade, todo raio de luz que entra na direção do centro, ó, na direção do centro, ou seja, o prolongamento passa pelo centro. Todo raio que entra na direção do centro volta na direção do centro, certo? Aqui continua o vértice, o foco e o centro de curvatura, ok? Esse é o segundo raio. Todo raio que entra pelo centro, volta pelo centro. E o terceiro raio é o raio de luz
que passa pelo vértice. Esse é bem simples, porque o raio de luz, quando ele entra exatamente no vértice, no caso do espelho côncavo, ele entra no vértice desse jeito, né? Ele incide no vértice desse jeito, ele tem que refletir simetricamente, ou seja, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, ok? Então, o ângulo que incide é o ângulo que reflete. Aqui, ó, nós temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. Ok, senhores? A mesma coisa vai acontecer quando for o espelho convexo, mas o raio não pode vir daqui. Ah, Douglas, então da onde ele vem? Ele vem daqui, ó, da parte refletora. Esse é o único que é exatamente igual. Ele entrou no vértice, ele sai no vértice exatamente igual ao espelho côncavo, tá? O ângulo que ele entra, ó, é o mesmo ângulo que ele sai. E os elementos estão aqui, ó. Vértice, foco e o centro, né? Sempre procurando colocar o foco sempre no ponto médio entre o vértice e o centro, ok? Então vamos aos 3 raios, né? O primeiro raio diz o seguinte: todo raio que entra paralelo passa pelo foco, ou que entra na direção do foco sai paralelo e vice-versa, ok? Todo raio que entra pelo centro sai pelo centro. Esse é o segundo, a mesma coisa aqui no espelho convexo. Já o terceiro raio diz que todo raio que entra pelo vértice sai simetricamente, ou seja, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Sai simetricamente ao eixo principal. Todo raio que entra entra com um ângulo, sai com o mesmo ângulo. Ok, senhores? Bom, senhores, agora vamos falar um pouco sobre as características das imagens, ok? Reparem que eu tenho sempre uma contradição, né? A imagem ela pode ser real ou virtual, ela pode ser direita ou invertida, ou ela é maior, igual ou menor, tá ok? Então vamos falar um pouquinho dessas características. Quando é que uma imagem é real? Bom, eu sei lá de espelhos planos quando a imagem é virtual. É quando ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos e geralmente ela está atrás do espelho. É assim no espelho esférico também, Douglas? Sim. Então, vou colocar aqui, ó, formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ok? E geralmente ela está onde? Atrás do espelho esférico, ok? Então, geralmente existe essa característica. O que é uma imagem real? É o contrário da imagem virtual. Então, ela é formada pelos próprios raios refletidos, ok? Ou seja, pelos raios cheios, tá ok? E à frente do espelho esférico. Então, reparem que não tem como a imagem ser real ou virtual. Ou ela é real ou ela é virtual, ok? O que é uma imagem direita e o que é uma imagem invertida? Vamos lá, pessoal. Uma imagem direita é aquela que tem o mesmo sentido do objeto. Nós vamos representar as imagens como sendo setas. Então, reparem que se a seta do objeto e a seta da imagem estiverem para o mesmo lugar, a imagem é direita. Agora, quando a seta da imagem e do objeto estiverem em sentidos opostos, é porque a imagem é invertida. Então, direita ocorre quando vou colocar assim, ó, tem o mesmo sentido do objeto, ok? Já a imagem invertida é aquela que tem sentido oposto ao do objeto, ok? Perfeito. E uma imagem maior igual a menor é sempre comparativamente
ao objeto. Então, sempre, vou colocar aqui, ó, em relação ao objeto. Tá certo? Bom, uma observação, geralmente eu chamo isso de bizu, macete, é importante a gente saber, é que para todo objeto real vale essa situação que eu vou falar aqui para você. Ó. Toda imagem real é invertida. Tá ok? Mas só vale para objeto real. Mas, Douglas, existe objeto virtual? Existe sim, tá? Só que dificilmente isso cai em concursos para você. Mas toda a imagem real é invertida e toda a imagem virtual é direita. Mas, Douglas, e se no meu concurso cair objeto virtual? E aí muda tudo, porque aí real é direita, virtual é invertida. Mas, já digo logo para vocês, tipo, 99% dos casos, o que cai em concurso para você é sempre objeto real. E para objeto real, toda a imagem real é invertida e toda a imagem virtual é direita, ok? Isso aqui, lembrando, senhores, é para imagem, ok? Para imagem. Mas o condicional disso aqui é que o objeto seja real, ok? Perfeito?